Boa noite. Está no ar o programa Entre Linhas. Na edição de hoje vamos falar sobre o Bolsa Família. Converso hoje com Ana Luísa Souza, secretária de Trabalho, Habitação e Assistência Social do município de Lajeado, e Josiane Pesce, assistente social do município de Lajeado. E na segunda parte do programa, vamos conversar também com a professora e antropóloga da Univates, Margarita Merrias. Boa noite. Boa noite. Sejam bem-vindas. O que é o programa Bolsa Família? O programa Bolsa Família é um programa de governo, né, que foi implantado em 2003, já fazem, então, 11 anos que ele está implantado no Brasil. É um programa de redistribuição de renda, né, de complementação de renda para famílias em situação de pobreza e de extrema pobreza de todo o país. E quem pode receber? A Josiane pode responder isso? Famílias que tenham uma renda per capita que estejam na linha da pobreza ou da extrema pobreza. O que se considera extrema pobreza? Famílias que tenham uma renda per capita por pessoa de até R$ 77,00 e em situação de pobreza até R$ 154,00 por pessoa. Então, pessoas que estejam nessa linha de extrema pobreza ou pobreza. Ou seja, pobre no Brasil é considerado quem recebe menos de R$ 77,00? Não, R$ 154,00 per capita. Extrema pobreza. Você falou em pobreza extrema. Há uma diferença no conceito? Há uma diferença. Então, pobreza seria até R$ 154,00 por mês. Pessoa. Por mês. Pessoa, é. Por pessoa. Ok. E extrema pobreza, R$ 77,00 por mês por pessoa. Por per capita. Então, digamos que tem uma família de 4 membros. Soma-se os rendimentos total de todos e divide pelo número de pessoas. Se por pessoa dá menos de 77, a família está em extrema pobreza. Extrema pobreza. Aí ela recebe um benefício adicional por estar nessa situação de extrema pobreza, que é o Plano Brasil Sem Miséria, que está dentro do programa Bolsa Família. Daí ela recebe um aporte de dinheiro maior de quem tem uma renda per capita de 154. Isso. Esses valores, por sinal, foram atualizados há pouco. Em junho. Né? 10%, né? Isso. Era 70 e 140. E 140. Então, hoje é 154. Mas 154 não é o valor máximo que uma família pode receber, não é isso? Não, esse é o critério de renda. De renda. De renda. Os benefícios, eles variam de acordo com a faixa de renda que a família se encontra, extrema pobreza ou pobreza, e de acordo com o número de membros daquela família. O número de crianças, de adolescentes, de gestantes ou nutrizes, isso tudo é considerado para o pagamento do benefício. Né? No caso, por criança de 0 a 15 anos, a família recebe R$ 35,00. Por criança. Por criança. É. A gestante e nutriz, que esteja amamentando até o 6º mês, recebe também R$ 35,00. E adolescentes de 15 a 17 anos recebem R$ 42,00. 42. Isso. Então, em tese, uma família com 4 membros, 2 crianças, vamos dizer que menos de 15 anos, ela vai receber, vamos tentar raciocinar aqui, 154, não, 154 é renda. Ela vai receber 70. Se ela estiver em situação de pobreza, ela vai receber R$ 70,00. Vai receber 77 os 30... agora, mas aumentou, né? 77 atualmente, né? 77 ela vai receber se ela estiver em extrema pobreza. Tá. Se ela estiver em situação de pobreza, de 77 até 154, ela só vai receber para cada uma dessas crianças. No caso, se ela tiver 2 crianças, vai receber 35 para uma e 35 para a outra, R$ 70,00. Depende a faixa, da pobreza ou extrema pobreza. Isso. Então, vamos ver se eu entendi. Porque é importante que eu me situo como alguém que está vendo o programa. Né? Então, vamos ver se eu entendi. Uma família que se encontra numa faixa de pobreza, portanto, tem uma renda
per capita de 154 até R$154 por mês, e tem 2 crianças, ela vai receber para cada criança R$35. Isso. Então vão ser R$70 por mês. Isso. É o máximo que ela vai receber. Isso. Se ela se encontra numa faixa de extrema pobreza, ou seja, que a renda per capita é até R$77 por mês, ela vai receber um aporte de R$77 mais 2 Mais de 35. Isso, mais os 70, então. Então Dá são 140. são 70 mais, são 77 mais 70. Isso. R$147 por mês. Isso. Se esta família tem mais crianças, tem 4 crianças, então é 4 vezes 35 mais 77. Isso. Tá certo isso? Isso. Sim. Só que existe um limite de recebimento desses benefícios Isso. dentro da família. A família pode receber até 5 variáveis, que eles chamam, então, é o benefício variável, esse de R$35, até 5. No caso, se a família tiver 6 filhos na faixa etária de 0 a 15 anos, receberá por 5. Por 5. Por 5. Certo. Se tiver 10 filhos, vai receber por 5. E os adolescentes de 15 a 17 anos, existe um limite de 2 variáveis, essas de R$42. Então há um limite. Então, raciocinando aqui, o máximo que pode alguém receber num mês, uma família, num mês, a título de Bolsa Família, com essas ajudas, vamos ver a minha linha de raciocínio aqui, são em faixa de extrema pobreza, vai ser 77 mais 5 vezes 35. E se tiver mais adolescente... mais a os somaria. dois. Então, o máximo que seria... Então, vamos fazer um cálculo. Porque nós temos que desmistificar algumas coisas. De que famílias recebam R$1.000. Isso, estão ganhando. Ou mais do que um salário mínimo de Bolsa Família. Incentivo para ficar em casa. Depois nós vamos entrar, Sim. provavelmente, na segunda parte do programa, com a antropóloga, professora Margarida, nós vamos entrar nessa questão porque há críticas ao programa. Nós vamos aprofundar, vamos tentar saber se são procedentes ou não, enfim. Então, vamos ver aqui. O máximo, está interessante esse cálculo, que até para mim é curiosidade pessoal, seguramente para o nosso público. Então, nós temos aqui uma faixa de extrema pobreza, até famílias que ganham uma renda per capita até R$77 por mês. Então, vai receber R$77 por estar nessa faixa, pode receber até 5 filhos, R$35, e que daí 13, 5, 15, das... Alguém, 150, 165 por aí. E se tiver mais 2 adolescentes naquela faixa de 42, são mais 84, são 160, mais 7, 14, 15, 150, 300 e poucos reais. É o máximo que alguém pode chegar. Eu tenho esse dado também. Que bom, por favor. O máximo que uma família pode receber, né, é R$306. Levando em conta, então, todos esses dados, né, do número de filhos e número de adolescentes. E o mínimo, né, aliás, o valor médio, né, pelo menos no nosso município, é R$134 que as famílias recebem. Tá bem. A média. Eu até insisti exageradamente nisso. Sim. Porque eu imaginava que alguém pudesse ganhar 800, R$1.000 por mês, enfim. Então não é isso. Então nós já temos a média do município de, atualmente, R$134. Isso. Pois bem, como é feita a seleção de uma família? Como uma família se sente, ela está nesta faixa e ela quer receber, como faz? Qual é o critério de dizer você tem direito ou não? Como se faz? Nós temos no CRAS, que é onde a Josiane coordena o programa da Bolsa Família, o cadastro único, né, que é um cadastro nacional, né, feito onde as famílias vão buscar no Centro de Referência de Assistência Social se inscrever nesse cadastro, né? O cadastro é um histórico da família, são informações muito completas, né? Só para fazer o cadastro leva quase 1 hora com os profissionais que fazem o acolhimento e o cadastramento das famílias, onde traz todas as informações, né, da família, e ali
ela vai se enquadrando, né, nos critérios de receber ou não o Bolsa Família, né? E após esse cadastro, ele é um banco de dados, né? Não existe família que receba a Bolsa Família que não esteja nesse cadastro único. Ele é nacional, né? E ele também é que nos dá os números, né? Que ele nos aponta quais são os indicadores. A gente consegue ver quantas famílias nós temos em extrema pobreza, quais famílias que nós precisamos trabalhar com essas famílias. E depois desse cadastramento, as famílias que se enquadram pelo critério de renda recebem a visita de um técnico, de um assistente social, que vai para fazer, aí já começa uma espécie também de fiscalização, né? Porque esse cadastro ele é um papel, e como o papel ele vai aceitando todas as informações. As informações são autodeclaratórias da família, ela assina a sua responsabilidade perante essas informações e o técnico faz a visita técnica domiciliar. O município vai lá. Vai lá, já como um instrumento, já para inserir essa família no acompanhamento e já de fiscalização. Então, já confere aquelas informações, leva junto ao cadastro e começa conferindo as informações da residência, quem mora, composição familiar. E em cima desta visita domiciliar, sempre o assistente social emite um parecer, sendo favorável ou desfavorável à inserção. Você tem os dados de Lajeado? Pois bem, a revista Exame publicou recentemente um dado interessantíssimo. Os 30 municípios que menos utilizam o Bolsa Família. E por incrível que pareça, em primeiro lugar no Brasil está um município aqui do nosso vale. A resposta vocês vão ver após o intervalo. Retornamos em seguida. Voltamos ao programa Entre Linhas. Hoje estamos falando sobre o Bolsa Família. Contamos com as presenças de Ana Luísa Souza, secretária de Trabalho, Habitação e Assistência Social do município de Lajeado, e assistente social do município de Lajeado, Josiane Pezzi. No final do bloco anterior, eu deixei no ar uma curiosidade. Eu falei que a revista Exame publicou recentemente um ranking nacional invertido, os municípios que menos se utilizam do Bolsa Família. E dos 30 municípios brasileiros, para vocês terem uma ideia, 18 são do Rio Grande do Sul, 10 de Santa Catarina, 1 de São Paulo e 1 é Fernando de Noronha, que, aliás, Fernando de Noronha é o segundo no Brasil. E aqui na nossa região, nós temos em 29º lugar o município de Capitão, com um benefício para cada 165 habitantes, 16 famílias. Temos Teutônia em 21º lugar, com um benefício para 187 habitantes. Desculpa, onde eu falei 165 famílias, não. É um benefício para cada 165 habitantes em Capitão, um benefício para cada 187 habitantes em Teutônia. Em 10º lugar, nós temos Boa Vista do Sul, em que pese não pertencer ao Vale do Taquari, mas é aqui próximo. Está em 10º lugar no Brasil, com um benefício para 252 habitantes, são 11 famílias, portanto. E, em primeiro lugar, Westfália, com um benefício para 561 habitantes, ou seja, 5 famílias. E aqui em Lajeado, como está? Quantas famílias recebem? Atualmente, nós temos 926 famílias beneficiárias. E essas famílias, você tem condições de dizer quantas delas estão em condições de pobreza e quantas em extrema pobreza? Nós temos 618 em situação de extrema pobreza. 618? Em situação de extrema pobreza. São em bairros específicos? Como? Obviamente que vocês conhecem. O programa Bolsa Família ele trabalha em 3 eixos, né? A transferência de renda, que promove o alívio imediato da situação de pobreza e extrema pobreza, o acesso à garantia de direitos, que é a educação, a saúde e a assistência social, e as ações complementares, os programas, porque essas famílias precisam ser acompanhadas, né? Precisamos trabalhar com essas famílias para que elas, em um dado momento, consigam superar a sua situação de vulnerabilidade.
né, a sua situação de pobreza ou extrema pobreza. Então, nós temos ações específicas para essas famílias que ocorrem dentro do CRAS ou em ações nos territórios, né? Nós temos alguns bairros de maior situação de vulnerabilidade, que são os bairros com maior número de beneficiários do Bolsa Família, né? Hoje nós temos o bairro Santo Antônio, essa região do bairro Santo Antônio, Conservas. Posteriormente, nós temos um grande número de famílias em torno do bairro Igrejinha, Planalto, Olarias, nessa região essas são, e o bairro Centro, né, também numa região mais específica que nós temos essa concentração maior, né, mas temos em todos os bairros do município, nós temos beneficiários do Bolsa Família. A gente falava antes que as pessoas procuram o município, a Secretaria de Habitação e Assistência Social, e lá vão se cadastrar. E depois há uma fiscalização. O município faz essa fiscalização, porque uma coisa é eu ir lá declarar isso, né? Agora a realidade vocês vão conferir, é isso? O município confere? Isso. No momento, como a Josiane antes falou, no momento que a pessoa vem fazer o cadastro único, ela traz informações, né? E inclusive assina, né, que aquelas informações são fidedignas, são verdadeiras. Existe todo um sistema que eu considero assim, perfeito a nível nacional do programa Bolsa Família, que no momento, por exemplo, numa família, né, que o pai está desempregado, né, a mãe tem a renda per capita é de extrema pobreza, mas no momento que esse pai consegue um trabalho numa empresa e é registrada a carteira de trabalho dele, o sistema acusa a elevação da renda familiar e automaticamente ele é cortado do Bolsa Família. Né? Então, esse ano, por exemplo, 112 famílias, mais ou menos, o Ministério cancelou o benefício. As famílias tiveram que ir até o CRAS para trazer novas informações, né? Porque alguma coisa ali não estava fechando os dados das informações que eles trouxeram e da realidade. Né? Então, no momento que passar R$1, R$2 da renda prevista no programa, né, o benefício é cancelado. Existe um cruzamento de dados, na verdade, que o Tribunal de Contas da União mesmo faz esse cruzamento de dados e sinaliza para o município as famílias que têm alguma inconsistência, como eles chamam, alguma irregularidade. Mas que interessante. Esse controle... Por exemplo, até as questões de óbito, né? Uma família que tenha na sua composição alguém que faleceu e que não veio no cadastro único retirar essa família do cadastro, né? Até isso é acusado ali para a gente ir atrás dessa família para ver por que não veio retirar. As questões de Renavan, quem tem carro, veículo, moto no nome. Interessante. Então há uma fiscalização. E essa fiscalização ela é feita a nível nacional. Aqui vocês não têm acesso a esses dados? Sim, esses dados vêm para nós. Vem. E quem operacionaliza é o município. Sim, isso. sim. E para se ter uma ideia, esse número, obviamente que é atual. Ele, nos últimos anos, a tendência é aumentar ou diminuir? Diminuiu, porque em abril nós tínhamos 1.100 agora eu não tenho aqui. 1.146 famílias, e agora a gente está com desse ano. 1.000 para agora em 926. E esse dado é de maio? Maio. O 926 agora é de maio. E é importante falar que dessas 926 famílias, muitas delas são trabalhadas, né, para conseguir o seu desenvolvimento, né? Não é esse programa, a Bolsa Família, não é como muitas vezes a mídia passa e a comunidade entende de que é só receber o benefício, né? A família, ela é trabalhada para se desenvolver também, né? É feito todo um trabalho com as mães, principalmente, que são as grandes beneficiárias, né? É em nome delas, elas que recebem esse benefício, que eu acho super importante. Que, aliás, é pago na Caixa Econômica. Na Caixa Econômica Federal. As mães têm o cartão. Recebem, né? Um cartão. Isso. E interessante também saber que 96% dos cartões de Bolsa Família está em nome da mãe, né? E outro dado interessante que eu encontrei ontem também, que desses 96%, 68% são da raça negra, mães de raça negra. Então, isso também a gente pode perceber que ainda existe no Brasil essa grande lacuna, né, de pobreza
por causa da questão da raça. A discriminação racial, que é outro tema. É outro tema. Mas a família, para continuar recebendo o benefício, e logicamente tem que se mantendo nessas linhas de pobreza, extrema pobreza, ela tem uma contrapartida. O que ela tem que fazer para continuar recebendo? Ela tem que cumprir algumas condições. Isso. Dentro da educação, existe a composição da frequência escolar das crianças e dos adolescentes. Crianças de 0 a 15 anos, de 7 a 15 anos, tem que ter uma frequência de 85%. Né? Se a gente for avaliar, deve dar não dá 3 faltas, se a gente for pensar num mês. E adolescentes de 15 a 17, uma frequência de 77%. Né? Então, existe esse compromisso da família também com a escola. Né? Então, esse é um dos eixos do programa Bolsa Família, que é essa garantia de direitos. E o interessante é que ele também dá ao poder público, a nós, esse comprometimento, porque nós temos que, de uma certa forma, olhar para essa família. Bom, essa criança não está vindo para a escola. Né? O que está acontecendo? Por que não está vindo para a escola? É um olhar diferenciado para essa família, para essa criança, para esse adolescente, ou para aquela gestante no posto de saúde, para aquela criança que não está indo fazer as vacinações. As condicionalidades da saúde, crianças de 0 a 6 anos, então tem que realizar uma pesagem mensal, né, pesos e medidas, manter as vacinações em dia. E as gestantes é a realização do pré-natal, então também ter o pré-natal em dia. Né? Então é o compromisso do poder público e o compromisso da família também. Ou seja, essa fiscalização é feita pelo município. Nós temos um sistema, a saúde possui um sistema que lança essas condicionalidades. Então, nós temos uma listagem, quem são as famílias beneficiárias do programa Bolsa Família e a composição, quem é que faz parte de cada família. A saúde lança nesse sistema se a família compareceu, o peso, se a vacinação está em dia. E a educação lança a frequência escolar de cada criança, cada adolescente. Pelo menos aqui no nosso município dá para se dizer que estão se alcançando esses objetivos. Sim, eu li um dado também que a frequência escolar ela supera esses 85% exigidos, né? No último mês, me parece que era 96,8% a frequência escolar das crianças beneficiadas. No Brasil? No Brasil. No Brasil. E, então, é um dado interessante também da gente ver como a família se esforça nesse sentido também, né? Para ficar incluída, né, no programa. E, acaso ela não cumprir com essas condições, ela é excluída do programa? Não de imediato. Aí vem uma listagem, o governo federal faz análise desses dados, no panorama desses sistemas, e monta uma lista de famílias e envia para nós, do CRAS, então para a assistência social. E com essa listagem nós vamos atrás dessa família, vamos ver o que está acontecendo, por que não está indo para a escola, por que não está levando a criança para pesagem. Aí é um acompanhamento mais acirrado em cima dessas famílias. Essa é uma listagem que vem bimensal, a cada 2 meses. Nós tínhamos já 300 famílias nessa listagem. Hoje nós temos em torno de 70, no máximo 100 famílias. Né? Então isso também é um dado que vem reduzindo, né? Que a gente também vem conseguindo trabalhar a longo prazo essa conscientização das famílias. Bem, nós estamos chegando ao final do nosso segundo bloco e eu agradeço a presença da Josiane Pese, assistente social aqui do município de Lajeado, porque no próximo bloco nós vamos contar com a antropóloga, a professora Margarita. Muito obrigado pela tua presença. Vamos ao intervalo, retornamos em seguida. Estamos de volta com o terceiro bloco do nosso programa. Hoje estamos falando sobre o tema Bolsa Família. A partir deste momento, nos próximos 2 blocos, vamos contar com a presença da professora da Univades, antropóloga Margarita Merrias, e continua conosco Ana Luísa Souza, da Secretaria de Trabalho, Habitação e Assistência Social do município de Lajeado. É interessante que se deixa claro que esse projeto, o idealizador do projeto de ajuda direta
às populações mais pobres. Começou lá atrás, se falava em fome zero. Tem que se fazer uma homenagem a Herbert José de Souza, o Betinho, né, que depois, inclusive, faleceu logo em seguida, que iniciou um grande debate nacional. E aí, no governo Fernando Henrique Cardoso, então, em razão do programa Fome Zero, ele implantou programas como o Bolsa Escola, o Auxílio Gás, o Bolsa Alimentação e o Cartão Alimentação. E quem impulsionou, incrementou esses programas, também a gente tem que lembrar, homenagear, foi a então esposa... A antropóloga. Era antropóloga também? A dona Ruth Cardoso. E aqui a professora Margarita, antropóloga, já lembrou que a Ruth era sua colega. Então, posteriormente, no governo Lula, em 2003, se unificou e se deu uma nova dimensão àqueles programas de transferência de renda direta às famílias mais necessitadas e se criou o Bolsa Família. Mas esses programas são suficientes para superar a pobreza? Quem gostaria de responder? Tá, essa questão... Desculpe, boa noite. Boa noite. Aqui. Boa noite, muito obrigada pelo convite. Eu acho que é interessante vir e falar sobre esse tema, que é um tema polêmico, ou seja, a população sempre fica às críticas, achando que é uma questão política, mas eu penso que é um programa importante para refletir sobre o significado desse programa e a questão da concepção da pobreza que envolve esse programa. Uma das questões, quando iniciou o programa, era considerado a Bolsa Família unicamente a questão de renda, ou seja, atingir as famílias, que as famílias não passassem fome, justamente essa ideia de combater a fome, porque tem famílias que realmente aquela renda era para cobrir a cesta básica e cobrir as necessidades familiares. Só que, como tudo na vida, os fenômenos sociais têm múltiplas dimensões. A gente não pode pensar só em termos de renda, só que com dinheiro vai resolver. Como elas falaram no primeiro bloco, eu acho que é bem pertinente e o programa tem avançado bastante porque se percebe que a pobreza não se resolve unicamente com a questão da uma renda, mas sim com uma inserção em outras dimensões da vida, satisfazer necessidades da educação, saúde, saneamento básico, condições de vida, a melhora nas condições de vida e o acesso ao capital social. Isso vou em encontro, por exemplo, municípios, esse dado que foi apresentado no primeiro bloco, que municípios do Vale de Taquari têm muito menos, esse programa não atinge tanta população porque não há necessidade, porque a qualidade de vida de lugares, de municípios pequenos, é muito melhor do que você vai para uma periferia de uma grande cidade, São Paulo, Rio, onde as pessoas quase que nem sabem que existe esse programa Bolsa Família. As assistentes sociais têm que ir lá procurar procurar por eles, não é aquela demanda. Porque existe falta de informação, falta de conhecimento, eles vivem em umas condições subhumanas. Então, esse programa Bolsa Família, como foi apresentado, como é vivenciado em municípios que nem Lajeado e aqui no Vale de Taquari, é uma realidade diferente do que o programa Bolsa Família em lugares onde as condições de vida são precárias, a população, aquelas pessoas que estão dominadas pelas drogas, que vivem em condições muito precárias. A gente nem pensa isso porque o bairro Santo Antônio, comparado com esses lugares, é um paraíso. Tem situações em que as pessoas vivem muito mal. Então, quando a gente pensa assim, em termos antropológicos, a antropologia gosta muito de pensar em termos qualitativos, não é estatístico. Bom, o programa em termos gerais. Há variedade de situações que devem ser contempladas e a maneira como é vivenciado o uso que se faz dessa renda difere de um contexto social para outro. Então, eu penso que
duas questões. Uma, pensar que a gente não pode, tem que contemplar que existe variedade de situações. Aqui, Lajeado, esta região, eu já fiz pesquisa de campo, nunca morei no Nordeste, mas meu mestrado, a dissertação do mestrado minha foi numa comunidade no Nordeste, em Pernambuco, um município onde lá eu vi a pobreza, eu vi o que é pobreza realmente. Aqui nessa região sul, a gente não conhece essa pobreza extrema, talvez em alguns bairros, mas bem reduzido. Então, acho que são situações diferentes, ok? E como as pessoas utilizam esses recursos, varia de um lugar a outro. Que em certos lugares é complemento de renda, como aparece em alguns estudos, mostram, e algumas das críticas são essas, que não, eles tem pessoas que não declaram seus bens, que eles conseguem ficar fora daquele sistema que vocês colocavam de informações, e tem outras fontes, mas não declaram, só que a renda, eu sei em situações em que se aproveitam da renda do filho e as famílias se lucram com aquilo, mas tem outras que não, que realmente há aquela bolsa. Sem essa bolsa, as pessoas passam fome. Então, essa é uma questão. A outra é que a pobreza tem muitas dimensões, e o programa, como está no momento, acho que avançou bastante, porque agora eles perceberam, o avanço do programa permite ver. Se no início era unicamente para uma renda, atualmente eles atingem a área de saúde, não? Que vocês estavam comentando, tem a educação, a saúde, as condições de vida, a qualidade de vida, vão nas famílias, vêm as condições em que eles moram, as condições higiênicas, sanitárias. Enfim, eu acho que Professora, eu tenho um dado aqui que é uma pesquisa realizada pelo governo federal, recente, e pela ordem, o dinheiro é gasto, primeiro em comida, em segundo em material escolar, roupas e sapatos, em terceiro. E um estudo realizado pela Universidade Federal do Pernambuco, em relação a quem é beneficiário na área rural, 87% do dinheiro recebido é utilizado para comprar comida. Então, é um dado que fica. Na verdade, é matar a fome, né? E a contrapartida, a gente viu, é fazer... há uma obrigação familiar de que o filho frequente a escola. Se por 5 vezes notificado o filho não vai, perde o benefício. E aqui em Lajeado, não se restringe apenas a uma transferência de renda, tem outras. Sim, até continuando o que tu estavas falando, tem dados que inclusive diminuiu a mortalidade infantil por causa do Bolsa Família, né? Por causa desse atendimento que a mãe tem essa condição, né, de que ela deve levar o filho, né, a fazer as vacinas, a ter acompanhamento médico, né, na sua unidade de saúde, ter acompanhamento da escola dos seus filhos um pouquinho maiores. Isso tudo traz uma qualidade de vida melhor. A renda é uma parte, né, que nem antes a Josiane estava dizendo, mas tem as outras partes que é o desenvolvimento e o fortalecimento das famílias. No CRAS, o que é o Centro de Referência de Assistência Social, hoje estão sendo acompanhadas em torno de 280 famílias sistematicamente. E ali, só para ter uma ideia, para as pessoas tomarem conhecimento do que se faz, né? Porque essas famílias, elas participam, por exemplo, tem grupos de serviço de convivência e fortalecimento de vínculo das famílias. Grupos de 0 a 6. Que grupos são esses? Vêm as mãezinhas com os bebês ali, com psicólogas, com assistentes sociais, aprendem laços familiares, aprendem o cuidado da família, e isso desenvolve e fortalece essas crianças e essas famílias desde o início. Eu acho isso um trabalho fantástico. Depois tem os jovens, né, que tem todo um acompanhamento ali com oficinas de música, de artesanato, tem adultos e tem as pessoas idosas também que recebem toda essa atenção.
Tem grupos que funcionam 4 turnos por semana. Pessoas idosas, carentes, que muitas vezes ficam em casa, né, e que estão dentro dessa renda per capita super baixa, passam as tardes ali, tem lanche, tem atividades de lazer, e tudo isso é financiado pelo MDS, que é o Ministério do Desenvolvimento Social, que manda para os municípios, né, para o município ter recurso para fazer esses trabalhos. E são trabalhos feitos com qualidade, né? Eu sou assistente social também, eu trabalhei 20 anos na prefeitura na área da saúde. Esse ano eu estou como secretária da assistência e cada vez que eu estou tomando conhecimento maior, que eu não tinha conhecimento de como funcionava um CRAS, né? Eu fico encantada com o trabalho que é realizado com essas famílias. Só para ter uma ideia, semana passada se comemorou o dia, não comemorar, lembrar o Dia Nacional de Combate ao Trabalho Infantil. Então, o CRAS trouxe de Porto Alegre um teatro que se instalou no Parque do Jique, um circo maravilhoso, e essas famílias foram assistir, então, foram um grupo de manhã e um grupo à tarde. Vendo essas famílias, a gente se emociona, as mães chegando com seus filhos, né, numa alegria, as crianças participando, e o teatro tinha toda uma conotação de educação também, né? E de passar essa mensagem do trabalho infantil. Então, essas famílias, eu que acompanhei muitas famílias, muitos anos, vejo elas hoje desabrochando, né? As mães, né, se desenvolvendo, claro que sempre ainda existe, né, não é todo mundo que a gente vai conseguir consertar, mas tem um exemplo que eu gosto muito de falar, que uma das nossas colegas assistentes sociais se emocionou num grupo de mães, que uma mãe chegou no grupo e disse assim, hoje pela primeira vez eu tinha dinheiro para pagar a passagem de ônibus do Santo Antônio até aqui. Então sobrou um dinheirinho, R$2 e pouco para ela pagar, e ela estava emocionada com aquilo, porque a vida toda ela veio a pé, né, para todas as condições, todos os recursos que ela vinha procurar no centro. Então, esse é o grande valor, né, do Bolsa Família. Quando eu escuto... Me permitem, chegamos ao final de mais um bloco. O programa Entre Linhas retorna em seguida. Nós encaminhamos agora para o último bloco do nosso programa. O tema de hoje é Bolsa Família. Contamos com as presenças da secretária da Secretaria de Trabalho e Ação Social aqui de Lajeado e da professora Margarita Merrias, professora da Univats, antropóloga. Bem, nós estamos falando sobre a questão das consequências de um programa desse, e uma pesquisa promovida pelo Banco Mundial indicou que houve uma significativa redução na exploração do trabalho infantil dentre as crianças beneficiadas pelo programa Bolsa Família. Era uma consequência. Uhum. Também esse programa, obviamente que ele não existe só no Brasil, o México tem, hoje tem dados do Banco Mundial, em torno de 30 países que o adotaram. E uma curiosidade, que inclusive a cidade de Nova York estabeleceu não um Bolsa Família, mas um programa baseado no modelo mexicano, e eles chamam de Opportunity. E um dado que eu encontrei diz que em torno de 5.000 famílias são beneficiadas na cidade de Nova York. Então, esse conceito de que o país desenvolvido não tem pessoas com necessidades não é uma verdade absoluta. Entre as viagens que eu gosto de fazer, teve um ano que eu optei em viajar para o interior do Nordeste e Norte brasileiro. E eu estou dizendo isso em complemento ao que a professora estava dizendo no bloco anterior. Ao se passar para aqueles municípios no interior de Tocantins, Maranhão, se verifica que são municípios onde as pessoas vivem em pobreza. Até chato dizer, mas são umas favelas. Então, ali sim, o programa é absolutamente necessário para se romper aquela situação que se repete de geração em geração, que é, segundo o Banco Mundial, enfim, os idealizadores desse programa, o grande objetivo é romper
com a perpetuação de geração em geração de miséria, né? A professora Margarita, no bloco anterior, iniciava uma observação, por favor, e nós tivemos que chamar o intervalo. Não, que eu estou aqui tendo informação sobre como funciona de bem aqui no município de Lajeado, só que penso em relação a outros contextos, a outras cidades, onde a população em extrema pobreza é tão alta que as assistentes sociais dos municípios de grandes cidades não conseguem beneficiar, ou seja, não conseguem atingir essas populações. Outras questões que eu acho que é importante também destacar é a questão ambiental. A gente pensa no Nordeste, pensa só pobreza, mas a pobreza, além da dimensão econômica, da dimensão da saúde, da educação, inclui também as condições ambientais em que vivem. Ou seja, nós, por exemplo, pensando em países como Haiti, onde 2% da Mata Atlântica, eles só conservam 2% da Mata Atlântica, eles não têm energia elétrica, porque toda a floresta foi devastada, tiveram que exportar recursos naturais. Então, a questão dos recursos naturais também é uma questão no Nordeste, por exemplo, a escassez de água, a erosão da terra, não é igual do que terras por aqui que tem a fertilidade da terra. Então, tem certos elementos que não são só, que não conseguem um programa Bolsa Família resolver, são questões das condições físicas e ambientais em que as populações se desenvolvem, que por mais renda que elas tenham, essa renda não vai conseguir suprir problemas de escassez de água, escassez de recursos naturais. E em cidades, em grandes metrópoles, a gente vê que as pessoas vivem em condições sem esgoto, sem condições de saneamento básico, se reproduzem doenças. Então, é um ciclo, é aquilo, é uma epidemia. Então, essa questão da pobreza é muito estrutural, ou seja, para resolver, além disso, acho que esse programa é excelente, acho que consegue muito, ajuda bastante, mas tem problemas estruturais que esse programa não consegue atingir, como essas questões da estrutura básica em que certas populações vivem, Nordeste. Por isso, quando a gente vê essas diferenças sul e norte do Brasil, em termos de pobreza, vê a fertilidade das terras, as condições, a água, a riqueza da água, isso não é todo lugar que tem. Enfim, essas são observações que acho que é importante pensar, que é um programa muito interessante, mas que a sociedade tem muito, a vida social envolve muitas dimensões. A qualidade de vida de uma população não é só a questão da renda, ter dinheiro. Influencia também cidades pequenas, como aqui ter acesso ao político, ter acesso aquelas trocas de favores que, em certa forma, beneficia. Muitas vezes, pessoas, famílias que têm renda baixa, que precisam desse tipo de programas, conseguem ir por ligações, vínculos, a rede, eles têm contato, conseguem chegar perto das administrações municipais. E naqueles lugares nem sonham chegar perto do prefeito de São Paulo. Então, isso também ajuda a que a qualidade de vida de populações menores seja melhor do que em populações grandes, populações onde as condições são mais difíceis. Nesse sentido. Tem um dado aqui que eu colhi na revista O Exame, ou Carta Capital, recente, que o ano passado foram em torno de 14... Acho que a secretária Ana tem esse dado, 14 milhões de famílias beneficiadas? Em todo o Brasil? Todo o Brasil. Sim, acho que até mais, espera aí. Vamos... 50 milhões de pessoas. Mas famílias em torno de 14 milhões. 14, sim, né? sim. Aproximado. Sim. E que está previsto para esse ano 24 bilhões de reais de repasse
para essas famílias aí em necessidades de recursos federais. Quer dizer, o programa Bolsa Família está previsto para o orçamento 24 bilhões. É um número expressivo, porém, se a gente verificar o orçamento previsto de 2 trilhões e 300 bilhões, é 0, alguma coisa que se está se repassando para esse programa. Tá? E nesses municípios do Nordeste, que muitas famílias recebem esse valor, obviamente elas vão lá no armazém comida, como a gente viu, material escolar, lá concentram esses recursos, por sua vez, aquelas pessoas que recebem esses valores começam uma pequena indústria, um pequeno negócio que, por sua vez, está gerando emprego e renda. Então, cria um ciclo dentro do que a professora estava colocando há pouco. Então, cria uma situação de um pequeno desenvolvimento local, porque não basta, pelo que eu entendi que a professora estava dizendo. Isso. E quando a gente ouve críticas ao programa, né, muitas vezes as pessoas não se dão conta disso, né? Por exemplo, aqui em Lajeado, por mês, entra esse recurso de quase 150 mil reais que são distribuídos entre essas quase 1.000 famílias. E esse dinheiro vai circular no comércio, né? Vai circular nas instituições, e isso traz desenvolvimento para o município, né? Fazendo a conta, então, por ano, isso dá quase 2 milhões de reais, que entra para o Bolsa Família, que vai beneficiar não somente as famílias, como o comércio, e vai desenvolver o município também, né? E uma coisa sempre importante que eu acho, eu sou uma defensora, né, do programa Bolsa Família, mas que as pessoas muitas vezes não se dão conta que os benefícios que o governo concede não é só para o Bolsa Família. Ele concede benefícios também para os empresários, para as indústrias, para o comércio, financiamentos agrícolas, né? Todo mundo usufrui de algum benefício do governo federal, né? Eu li um dado interessante esses dias que até me chocou, assim, eu não tinha pensado nisso. A gente calculando o custo de um estudante de uma universidade federal que cursa o curso de medicina. Quanto ele custa para o governo? Né? Quase R$1 milhão a formatura dele. Então, numa universidade pública, quanto o governo gasta para formar um médico, né? E claro que ele mereceu estar ali, estudou, se esforçou, tudo, mas assim, as pessoas têm que entender que isso é um benefício que ele recebeu, né? Então, por que não beneficiar milhares de famílias com 160, 300 reais no máximo por mês para desenvolver elas, para que elas tenham um futuro melhor, né? E um vínculo familiar melhor. E me parece que uma situação muito interessante é que uma criança de uma família em extrema pobreza, ela vai ter a oportunidade de estudar. É uma contrapartida. Os pais têm que permitir que ela vá estudar. E outro dia estava um colega antropólogo, professor aqui da Noivades, e disse que há três hipóteses de ascensão social: pelo casamento, pelo trabalho e pelos estudos. Então, a criança tendo a oportunidade de estudar é uma chance que ela vai ter de ter ascensão social. E o desenvolvimento que esse programa também está trazendo, como eu trabalho há muitos anos, eu lembro de encontrar famílias com 2 ou 3 filhos sem certidão de nascimento, sem acompanhamento nenhum, que vinham do interior, né? 4, 5 filhos, assim, uma situação precária, né? Hoje não existe mais isso. Hoje a criança nasce, já é incluída em algum programa, né? Então, isso tudo traz esse desenvolvimento, né? Está vinculado, né, à saúde, à educação e à assistência, é super importante isso. E é importante que programas desse nível não se restringem a políticas de governo, mas políticas de Estado. Tem que estar acima dos governantes transitórios, que eu digo, porque as pessoas... Aquilo que eu estava falando, que se pense em uma mudança estrutural, que o problema é das estruturas das instituições, das estruturas da sociedade. Porque, às vezes, assim, eu falo, como colocar panos de água quente não resolve, tem que
partir da base, da estrutura, atingir questões que são estruturais, as condições de vida, estrutura, a educação e aquilo que eu falei antes, o ambiente, ou seja, em que ambiente aquelas pessoas se desenvolvem, não só físico, mas também cultural. Às vezes vivem em ambientes culturais em que o estímulo à educação, o estímulo a crescer, não tem, ou seja, tem relações de aquilo que da outra vez que você assistiu, aquela da violência doméstica, tem uma série de fatores envolvidos que são muito complexos, que são estruturais de relações, porque a questão material é importante, mas não é tudo, porque essa estrutura de relações familiares, famílias geralmente a violência, essas pessoas que estão desempregadas geralmente são revoltadas com a sociedade violenta, explodem dentro das famílias, enfim, há uma série de outras questões que estão envolvidas com essa questão estrutural. Então, eu acho que começa por aí, começar para ir trabalhando essas questões da educação. Tem outras secretarias que imagino que atendem, a Secretaria de Saúde, que deve atender essas condições materiais de saneamento. Mas, enfim, parte da estrutura. A gente tem que pensar que não é um problema, ou seja, que não é uma questão de que um político de turno resolva o outro, é mexer nas raízes e que aquela estrutura seja mexida e para sempre, ou seja, que esteja quem estiver no governo, a questão está ali. Está bem. A base está constituída. Infelizmente, nós chegamos ao final do programa, nosso tempo esgotou. Agradeço a presença das nossas convidadas. Obrigada pelo convite. Obrigada a vocês. O programa Entre Linhas de hoje fica por aqui. Até o próximo programa.